Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos. Sou a Nísia Ontem e sempre estamos aqui nesse canal, não informando, mas visualizando um contexto maior do Evangelho de Jesus. E as passagens de Jesus, elas são muito reveladoras, como eu já até postei em outros episódios da série, a respeito, né, da revelação que Jesus vem fazendo. Jesus vem trazendo informações poderosas e importantes para que nós possamos ampliar e dilatar os nossos horizontes, as nossas mentes. E hoje eu vou falar uma passagem que eu vou ter que me aprofundar um pouquinho mais para que haja um entendimento. Ela tá, lógico, em Mateus, capítulo 12, 33 ao 37. Mateus, capítulo 12, 33 ao 37. É uma passagem pequena, mas que traz, assim, um monte de informação. Bom, nós sempre queremos saber qual é a nossa estirpe espiritual. Se nós somos, vamos dizer assim, qual nível espiritual que nós somos, a nossa estirpe, né? A classificação. Então, lógico que sempre nós temos a favor de nós mesmos, né? A condescendência, ou seja, achamos que nós somos bons, que os outros nem tanto. Ou até achamos que outros são bons, mas eles são santos. E não é bem assim, porque Jesus, ele vem falando pra gente, né, muitas coisas que vão nos alertando, principalmente sobre, como eu sempre falo, o autoconhecimento. Nessa passagem aqui, né, Jesus, ele começa a abordar ou aprofundar-se, né, nos seus ensinamentos dentro da sua vida missionária. E ele vai, então, a partir daí, encarar de frente aqueles que, digamos assim, foram desistentes do amparo que eles deveriam dar a toda a missão de Jesus, num momento muito complicado, num momento onde a humanidade estava passando por um jugo complicado, porque vinham impérios cada vez mais cruéis, e Jesus vem dentro do Império Romano, onde ele vai encontrar, né, logicamente, um acervo de perseguidores. Então, Jesus vai trazer, né, aquilo que as pessoas que o rodeavam, ou seja, a sociedade predominante, ou seja, a sociedade mais elevada, que eram os fariseus, os escribas, os saduceus, eles viviam perseguindo Jesus. Aonde Jesus ia, eles iam atrás para dissecar as palavras de Jesus, para ver se ele realmente era o Messias prometido, que eles estão esperando até hoje. E aí Jesus vai dar, assim, frontalmente, ele vai mandar o seu recado, né, olho no olho. Então ele diz assim, vocês só poderão ter frutos bons se a árvore for boa, porque não pode a árvore má produzir bons frutos. E aí, lendo isso, eu fiquei imaginando se Jesus falasse dessa forma hoje para um grande número de pessoas, né? Uma audiência bem grande de pessoas. Jesus certamente seria cancelado, né? Que hoje é a forma que é usada. Então, ele seria cancelado. Porque eu tenho a certeza que muitos se afastariam e criticariam, né, essa sua colocação, colocando em alguma classificação de intolerância, ou seja, né, não se interessariam mais pelas suas orientações, pelas suas prédicas, e
ele ficaria com um pouquinho de seguidores. Essa é a realidade. Mas Jesus ainda vai além, ele fala mais, e nessa outra fala, vamos dizer assim, nesse outro parágrafo, ele é realmente muito direto. Então, ele diz assim: raça de víboras, como podem dizer coisas boas sendo maus? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Eu digo, opa! Então, aqui ele nos dá o termômetro para nós entendermos, e esse termômetro é infalível para nós saber, né, qual é a nossa classificação, qual é a nossa estirpe espiritual. É só nós começarmos a prestar atenção daquilo que sai da nossa boca ou aquilo que fica retido em nosso pensamento. Não é só na expressão, também o pensamento. O pensamento, ele é material e ele é organizador, ou seja, ele realiza. E então devemos ouvir sempre, né, com atenção, a nossa palavra, as nossas palavras emitidas, sempre em relação ao nosso semelhante, e aquilo que a nossa mente também produz como pensamento. Quando Jesus, ele chama assim raça de víboras, eu vou precisar ampliar um pouco aí, porque Jesus os chamou de víboras? Então, eles eram reptilianos? E nós somos reptilianos? A neurociência hoje está meio dividida, mas não que nós tenhamos vindo do réptil, né? Mas nós temos sim, né? Nosso cérebro, ele é dividido em 3. Então, nós temos um cérebro trino, né? E um deles é o tronco reptiliano, onde nós guardamos, e é muito importante, porque na formação, quando nós estamos ainda no ventre materno, é esse cérebro, ou tronco reptiliano, que vai nos dar a base essencial para as coisas mais importantes, que é comer, sentir fome, fazer as nossas necessidades fisiológicas. Tudo isso está composto nesse nosso tronco reptiliano. E será que nós somos reptilianos? Então aí eu vou ter que abrir um pouquinho mais, e espero que eu não choque muito com o que eu vou falar. E se vocês quiserem saber mais, é só me perguntar, como eu sempre falo. Quando os deuses estavam atuando aqui na Terra para a extração de minérios, porque para eles era importante, assim, minérios como o ouro, como a prata, eles se denominavam da raça reptiliana, mas não porque eles tinham formato de cobra, não, né? Era a maneira deles falarem a origem deles, eram reptilianos. Outras raças também que existiam, que eram os draconianos, ou existem ainda, eles se misturaram através de casamentos, então houve também uma hibridização entre os reptilianos e os draconianos. Mas esse é um assunto que nós poderemos ver mais tarde com mais profundidade. E aí, né, então, se lembrarmos da história do casal no Jardim do Éden, Adão e Eva, quem foi que conversou com a Eva? Foi uma serpente. E na verdade, né, isso ficou assim, meio lendário, as pessoas, até hoje, muitos ainda falam como que uma serpente pode falar. Aqueles que elaboram uma fé mais fechada, uma fé mais, né, mais bem assim, então esses acreditam que o diabo, ele pode se transformar naquilo que ele quiser, né? Então, na verdade, esses seres, eles eram os deuses de antigamente. E essa serpente do paraíso, na verdade, ele era chamado aqui na Terra
por um nome que ele ficou conhecido. Então, esse nome é Enki. Prestem atenção nesse nome, né? Porque toda essa história que eu tô falando para vocês, elas foram descobertas em 1840 e elas começaram a ser interpretadas, ou interpretadas não é o termo, traduzidas logo depois disso, né? Então, tá tudo registrado nessas tabuletas, toda essa história que eu vou falar para vocês, né? Essas tabuletas, elas são originárias da Suméria, e ali elas são muitas tabuletas. Vocês imaginem uma quantidade enorme de tabuletas que estão ainda descobrindo mais. Elas são originárias da Mesopotâmia, da antiga Suméria. E esses seres que estavam em atividade na Terra, na extração desse mineral, em determinado momento eles começaram a nos ajudar. Principalmente esse Deus que eu falei, que era o Deus que conversava lá com a Eva, que conversou com a Eva lá no Jardim do Éden, ele ajudou muito no aprimoramento do DNA humano, onde nós começamos a ter assim uma inteligência maior, né? Então nós temos lá o Homo sapiens e o Homo sapiens sapiens. Então isso foi devido sim a uma miscigenação que nós tivemos em nosso DNA. Só que esses deuses, eles se dividiram em dois clãs. Um clã era, eu vou falar, os dois deuses. Tinha o Deus, né, que ele ficou responsável através do mando, ou ele recebeu a responsabilidade do próprio pai dele, para ele ser o governante da terra. Então, esse Deus, ele ficou com a incumbência de civilizar, ou seja, tornar a humanidade civilizada, moral, ética e justamente, né? Que a gente fala que é justiça, mas é de modo justo, da maneira mais correta, né? Do jeito ilibado de ser, o caráter ilibado, ou seja, fazer ao outro o que eu quero que me faça. É isso, né? Então, esse Deus, ele era responsável, então, pela administração, e o outro, que era o Enki, que foi a serpente lá do Éden, ele foi o responsável, o Deus responsável, para colocar em prática o que o Senhor do mando, o Senhor do comando, falava. Então, tinha que ser implantado na Terra essas leis morais, né, éticas e de justiça. Só que, assim, esse Senhor que estava lá esse Senhor Deus, né, que estava lá no Éden, ele ficou, ele recebeu um título de Senhor da Terra. Só que um filho dele achou que ele deveria ser o Senhor do mando, e não o tio, que ele era outro Deus, Enlil seria o tio desse Deus, né, filho de Enki. Então ele achava que o pai deveria ser, e ele perturbou demais o pai, ele criou, né, grandes problemas muito sérios, que ainda reverberam até hoje, em nossos dias, né? Então, criou-se, porque o pai dele se recolheu, o pai dele falou, esse meu filho é impossível, então eu vou me recolher e deixa as coisas rolarem. E aí, né, nós vamos ver no que deu, e é só olhar o nosso cenário hoje do mundo. Bom, então, com esse outro, que seria o sobrinho, agora lutando pelo poder, ele era também classificado como um reptiliano,
né? Uma serpente. E muitos que tinham, né, aquele compromisso com o Senhor do mando, eles se bandearam para esse outro, né, esse outro que nós chamamos de Deus Marduk, que Jesus vai chamar de adversário. Então, se bandearam, foram, né, traíram aquele que tinha como princípio primordial civilizar a Terra, trazer os bons valores para os seres humanos da Terra. E até então a humanidade se desvirtuou. E é isso que Jesus está falando aqui quando ele chama raça de víboras, porque eles tinham um compromisso com a humanidade, com Jesus, primeiramente, com a humanidade, de colocar esse mundo numa esfera ou num patamar de um mundo bom, não do mundo de sofrimento como nós vemos hoje, como nós assistimos, né, a nossa própria história trazendo aí, né, esse marcador que é as promessas falsas que esse Deus, né, que Jesus disse que é o pai da mentira, ele fez. Por exemplo, uma das coisas que ele prometeu foi imortalidade. Jesus nunca prometeu imortalidade, Jesus sempre fala em vida eterna. E aqui, né, nós vemos lá no Egito, onde ele atuou assim com mais força, os faraós, eles faziam a mumificação com todos os seus pertences, com todas as suas joias, inclusive com as suas esposas, que eram enterradas vivas, porque esse Deus prometia imortalidade, ou seja, quando eles iam ter que, uma hora ou outra, né, eles iam ter que morrer. Mas o Deus falava, assim que vocês morrerem, já vem a imortalidade. E essa imortalidade não veio, não veio. Veio sim, mas numa outra forma, né, que ele não explicou. Enfim, e a partir de lá, desse tempo lá de trás, é que nós temos gravado em nosso, vamos dizer assim, no nosso coletivo, né, no nosso inconsciente coletivo, que existe só uma oportunidade de experiência, né, vivendo aqui no plano físico, e depois disso é o juízo final, céu, inferno, enfim, né, como as religiões aplicam ainda hoje. Mas voltando a falar, né, aqui do que Jesus está falando, Jesus disse que o bom homem tira, né, as boas coisas do seu bom tesouro. O que é tesouro? Tesouro é tudo aquilo que nós vamos guardando, né, dentro da nossa melhora, dentro do nosso autoconhecimento, dentro da nossa transformação. Então, o entendimento daquilo que nós estamos emitindo, daquilo que nós estamos formando em nossos pensamentos. Então, Jesus fala que o homem bom tira, né, o bom tesouro, coisas boas do seu bom tesouro. E o homem mau tira também, porque é lá que estão guardadas as experiências, tanto do bem como do mal, né? E Jesus diz assim, mas eu digo que todas as palavras ruins, né, que Jesus chama de ociosas, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Esse dia do juízo é o dia que nós caímos em nossa consciência, que a gente diz, o dia que eu caí em si, né? Fulano caiu em si, eu tive um momento que caí em mim, ou seja, caí na real. Então, quando nós cairmos na real, nós vamos entender tudo isso. Mas se demorarmos muito para cair nessa real, nós teremos um prejuízo enorme, enorme dentro desse nosso processo evolutivo. E olhando as coisas, os acontecimentos dentro do nosso planeta, nós percebemos que isso está se afunilando de uma forma muito rápida. Então, nós temos que ter essa consciência dessa transformação, desse entendimento das palavras de Jesus, né? Porque Jesus disse que são as nossas palavras que vão nos justificar.
ou seja, aquilo que nós emitimos, tanto, né, através da palavra, como também através dos blocos que nós organizamos para depois formar as palavras, porque muitas vezes esses blocos eles ficam gravados só na nossa mente, mas está registrado. E aí Jesus fala então que muitos serão condenados pelas suas próprias palavras. Temos que pensar sobre isso e muito. Temos muito ainda que entender, compreender, que buscar a compreensão, o entendimento das palavras de Jesus e correr atrás. Porque eu acredito em prejuízo, acredito mesmo. E nós não queremos mais ter prejuízos, nós queremos ter ganhos, mas ganhos espirituais. Então a reflexão da semana é essa. Como eu já falei, deixa o joinha, comentário e compartilhe esse vídeo. Eu agradeço a todos e grande beijo e até a próxima.